Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Hoje eu vou dar continuidade à série que se chama Nada é por Acaso, recomendando a você, se você não viu os vídeos anteriores, veja essa série desde o primeiro vídeo. E por quê? Porque nela eu vou trazendo, vou colocando luz nas entrelinhas de cada uma das situações que nós, seres humanos, vivemos na nossa história, na nossa trajetória de vida. Situações de sucesso, de fracasso, de encontros, de desencontros, de ilusões e desilusões. E é nesse ponto que eu estou. Eu estou falando do desenvolvimento de nossa capacidade mental, que só acontece a partir do esclarecimento, da saída do lugar da obscuridade, do que eu não entendo, para o lugar de entendimento, de conhecimento, de compreensão. E eu, quem não assistiu, repito, assista desde o primeiro vídeo, eu estou usando as cartas do tarô, mais especificamente do tarô mitológico, para explicar essas situações, porque Carl Jung entendeu que em cada uma, ele descobriu o tarô e entendeu que cada uma das cartas tem um arquétipo, que é o resumo de uma situação. Então, nós estamos falando desse lugar aqui, porque nós temos várias dimensões, né? A corporal, a emocional, a mental, a espiritual e assim seguimos. Nós somos seres multidimensionais. Então eu estou falando do desenvolvimento da dimensão mental, que na simbologia do tarô e de outras tradições, representado pela espada. Nós falamos no 35º vídeo o que é isso aqui, quando é que acontece isso aqui, né? Quando acontece algo que faz a gente desconfiar de que uma situação não é bem como a gente tinha entendido. Então, chega em nossa mente um novo paradigma, uma nova ideia que mexe com toda a nossa vida, tira do lugar as coisas que a gente tinha colocado. E aí começa um reboliço, começa um processo de caos. Hoje eu vou falar no 36º vídeo dessa carta, que é o 2 de espadas. Como eu disse, a espada simboliza a mente, o que corta, né, o que fura, ou seja, a razão, né? A razão muitas vezes ela é dura para tirar a gente daquele lugar de acomodação, de estagnação, ela traz a gente a compreensão de coisas que a gente nem queria. A gente nem queria saber, né? Por isso que muita gente não faz terapia, porque não quer saber o que está por trás de seu momento atual, das suas dificuldades. Mas se você não quiser saber, também não tem como resolver. Nós só podemos resolver os problemas quando entendemos as causas desses problemas. E aqui está, ó, Orestes é o personagem dessa história usada no tarô mitológico para ilustrar os desafios que a gente passa, que a gente enfrenta. E aí esse é o naipe que trata das relações familiares. Aqui está a mãe e aqui está o pai desse personagem. Que no tarô, né, se sair numa consulta, somos nós. Veja que ele está num conflito, cada um está com espada, ou seja, cada um traz uma ideia oposta à ideia do outro. Isso não acontece na nossa vida. Nosso pai material, terreno, muitas vezes ele questiona, ele contraria nossa mãe terrena e nossa mãe, eu estou dizendo terrena porque nós temos um pai e uma mãe espiritual, né? O princípio masculino e feminino espiritual. E a nossa mãe vai de encontro, contraria, fere as ideias do pai. E nós estamos no meio, nós que viemos dessas duas fontes, a feminina e a masculina, e que dentro de nós está instalado esses dois princípios. Todo ser humano carrega, seja homem ou seja mulher, carrega dentro de si o princípio masculino, que no Oriente se chama força Yang, e a energia feminina,
que no Oriente se diz o Yin. Então, todos nós carregamos o Yin e o Yang. Nesse momento, ele está diante de uma situação que ele não quer, ele está com dificuldade de escutar, de ver. Veja que ele tapa os olhos, tapa os ouvidos para não olhar de frente. Não é assim muitas vezes, a gente muitas vezes não quer assumir que estamos diante de algo que desconhecemos e que a gente não sabe como lidar, que aí se instala aquela angústia, se instala ansiedade, e aí a gente começa a ter muitos sintomas que a gente até perde a noção do porquê, porque se a gente deixar a coisa se prorrogar, a coisa andar, a gente não vai ter acesso, porque a gente vai se afastar tanto da causa que a gente esquece e daqui a pouco a gente está perdido no meio dos sintomas, que é isso que acontece com muita gente que adoece. Então aqui, por que que está, onde é que começou essa situação? Essa situação é uma situação transgeracional. É uma situação que começa na ancestralidade do personagem, mas que cai na mão dele para ele resolver. Porque geração após geração, nós vamos lidar com as nossas dificuldades, as facilidades e as dificuldades que herdamos do nosso sistema. Aqui é uma dificuldade. Então, veja, o avô desse personagem, ele contrariou os deuses, né? Servindo, ele fez uma coisa bárbara. Ele ficou tão dono de si que ele era recebido, né? Ele era tão poderoso, o avô de Orestes, que ele passou a ser recebido em alguns banquetes oferecidos pelos deuses. E num desses banquetes ele ofereceu o próprio filho como iguaria. Olha que barbaridade. E aí os deuses lançaram uma maldição sobre o sistema familiar, ou seja, de que esse sistema iria passar por muitas dores, muitas perdas, muitos conflitos. E aqui nós vimos o pai dele para vencer uma guerra também repete o mesmo padrão do pai, oferece a filha em sacrifício aos deuses para conquistar a vitória numa guerra. E ele faz isso sem que a mãe saiba. E aí, quando a mãe da menina, que é a irmã de Orestes, quando a mãe sabe, cria um plano para matá-lo, que é o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, das explicações que eu trarei aqui para a gente. Então, aqui nesse momento, existe uma espécie de paralisia. Ele está no meio da guerra entre a mãe e o pai. Dentro de si, nós passamos por isso. Muitas vezes a gente não sabe como resolver uma situação, se é pela força, se é pela compreensão, se é pelo acolhimento, que são características diferentes desses dois tipos de energia, da masculina e da feminina. E é a nossa mente que vai precisar fazer a escolha. E a nossa mente evolui a partir desse movimento de escolher e depois analisar. A partir do que a gente colhe, né, das consequências das nossas escolhas, analisar. Foi boa a escolha? Foi certo? O que é que eu estou colhendo? Quais foram as consequências da minha escolha de resolver um conflito a partir da força, do enfrentamento? Quais foram as consequências da resolução de um problema se eu escolhi acolher, aceitar, me resignar? Porque muitas vezes a gente não sabe. Na hora que a situação chega, o conflito chega, você não sabe. Você acaba agindo impulsivamente a partir da sua emoção. Se está com raiva, você vai para o conflito, você vai para enfrentamento, você vai às vezes até para violência, verbal ou física. Quando seria o momento da escuta, da compreensão, de abrir um espaço para se chegar a um acordo, que só é possível através da energia Yin. Mas a mente está aí para ajudar a gente. Então, quando a gente quer evoluir, a gente precisa olhar para essa impulsividade emocional e parar de se deixar levar por esse impulso emocional e fazer escolhas conscientes. Esse é o objetivo aqui do canal Saúde como Caminho. No canal Saúde como Caminho, eu trago para vocês informações, conhecimento
relato de experiência, da minha própria experiência, para que vocês possam compreender que tem vários tipos de escolhas. A cada escolha existem consequências e a vida está sempre oferecendo oportunidades para você escolher de uma maneira mais saudável, para você ter uma vida mais feliz, entende? Que é isso que eu venho fazendo na minha história de vida. Então é isso que eu compartilho com vocês. Então, nessa experiência, quando você está diante de um conflito, de algo que você não consegue resolver, entender, calma, tenha calma, muita calma nessa hora. Faça a escolha de acordo com o melhor resultado que você pode ter, mesmo que isso contraria o seu desejo emocional de vingança, de magoar o outro. Então, isso não vai produzir bons frutos. Então, você vai ter que refrear seu ímpeto guerreiro para encontrar um lugar de calma onde você possa achar a melhor saída para as 2, 3, 4 partes, ou seja, para todos os envolvidos. Então, nesse momento, toda vez que a vida traz uma experiência de conflito, que é, se for essa situação que você está passando, seja na sua família, seja entre os amigos, seja no seu casamento, seja com seus filhos, calma. É uma oportunidade para você analisar e fazer uma escolha racional, consciente, ponderada, para trazer o melhor para todo mundo, inclusive para você e para o universo, porque o universo, os deuses, as deusas, as frequências espirituais estão esperando sempre que a gente melhore, estão esperando sempre que a gente melhore, que a gente possa agir de uma maneira mais equilibrada, mais sensata, mais afetiva e amorosa, que não quer dizer passividade, que não quer dizer aceitação cega, e sim dizer não e sim na hora apropriada, ok? Gente, mais uma vez, se você não assistiu os vídeos anteriores dessa série, que se chama Nada é por Acaso, acesse meu canal, procure no meu canal é o Saúde como Caminho, certo? Eu sou Silvana Medeiros Maia, o meu canal Saúde como um Caminho, e dentro do canal você vai encontrar a série Nada é por Acaso, e hoje já é o 36º vídeo dessa série. Fiquem com Deus e até as cenas dos próximos capítulos. Beijo!